A jornada de trabalho de 30 horas é uma antiga reivindicação da área da saúde. Aqui na Unicamp, ela foi conquistada, mas retirada em 2006. De lá para cá, greves e mobilizações mantiveram a reivindicação na pauta. Na atual gestão Tadeu, foi encaminhada uma proposta de 30 horas insuficiente. Na decisão, apenas uma parte dos trabalhadores foi atingida pela mudança. A necessidade da jornada de 30 horas é determinada pelo local de trabalho. Dessa forma, todos os trabalhadores da área da saúde, independente da sua função, deveriam ser enquadrados nessa jornada. Em segundo lugar, é necessária a ampliação do quadro de trabalhadores para que a redução da jornada não deteriore as condições de trabalho. Nesse sentido, avaliamos que as contratações previstas na aprovação da medida são insuficientes, não levaram em conta as necessidades dos setores e não foram discutidas com os trabalhadores envolvidos. Mais grave ainda é que sequer essas contratações previstas foram completamente efetivadas. Bem, considerando esse cenário, qual proposta você tem para a implementação da jornada de 30 horas para todos os trabalhadores da área da saúde e para a ampliação do quadro de funcionários? Olha, essa é uma pergunta que vai contra tudo que a gente está falando agora. Como é que nós vamos ampliar a contratação com 101% de comprometimento? Não tem proposta. A proposta é o seguinte, a proposta é, vamos abrir o orçamento. Transparência. Transparência significa todo orçamentário, todo extra-orçamentário, todos os fundos de reserva, tudo. É com esse dinheiro que a gente vive. Não é com o dinheiro que a gente vai bater na Assembleia Legislativa pedindo mais dinheiro e não vamos ser aquinhoados com esse dinheiro. Porque nós temos que mostrar primeiro que nós estamos trabalhando direito esse dinheiro. E não estamos. E não estamos. Né? Eu gostaria, para a questão das 30 horas, seguir a legislação federal. Nós, quando aprovamos no Conselho Universitário, eu gostaria de dizer, com o meu voto contrário, as 30 horas atuais implantadas, não olhamos a repercussão disso no orçamento. Não existe um Conselho Universitário que toma decisão sem olhar a repercussão orçamentária. Isso não existe em nenhum lugar, em nenhuma Câmara. Não dá. Repercussão orçamentária é importante, porque a gente vive do orçamento. Ou nós vamos querer, no momento seguinte, não poder pagar 13º, no momento seguinte, não conseguir pagar todos os salários do ano, no momento seguinte, não poder pagar férias. Tudo isso em troca para que nós tenhamos todos os servidores do hospital trabalhando 30 horas? É isso? O Conselho Universitário pode aprovar. Será isso? Se eu for reitor e isso for colocado para discutir, eu coloco em votação. Se for aprovado, será implementado. O custo será esse. Não vai ter, porque o dinheiro está claro qual é o dinheiro que nós temos para gastar. Não dá para gastar mais do que se tem. Não dá para pedir para a Assembleia Legislativa e gastar antes deles dizerem que concederam os recursos. Então, a resposta é simples. Eu gostaria, na área de saúde, de seguir a legislação federal. A legislação federal é muito mais restrita do que nós aprovamos no Conselho Universitário. Muito. Ordem de grandeza diferente. Então, nós já demos um passo enorme em relação à legislação federal. Eu não estou propondo que a gente retroceda desse passo. Já demos o passo está dado, está aprovado no Conselho Universitário, vamos implementar. Mas nós não temos condição de ir mais à frente do que isso. A maneira, de fato, como ela foi implementada e como eu sou da área médica, reconheço que o impacto positivo nos colegas, especialmente aqueles que atuam no atendimento direto ao paciente, com quem eu tenho conversado, mas não somente com esses. Também tenho conversado com outros que fazem, por exemplo, o agendamento e a primeira recepção aos pacientes. Mas, falando do pessoal de enfermaria, né, auxiliar técnico e enfermeiro,
E como médico que sou, conheço evidentemente alguns detalhes que nos permitem aferir melhor o resultado da implantação das 30 horas, que de fato é uma conquista que eu considero altamente necessária quanto à sua manutenção na atividade médica, de assistência médica, no sentido mais amplo da nossa universidade. Portanto, como médico que sou, eu, em princípio, defenderia as 30 horas, mas não só por ser médico e por reconhecer que o profissional mais descansado consegue, e eu, nas visitas que tenho feito às enfermarias, inclusive nos turnos de plantão à noite, verifico isso e nos atendimentos que participo, verifico que essa eficiência, de fato, é consequência de um profissional mais bem preparado, no sentido de que está mais bem descansado. Portanto, esse é um ganho do quê? É um ganho da atividade final da nossa função dentro da universidade. Qual é a atividade final? É atender bem a nossa sociedade. No caso, essa sociedade é representada pelo paciente. Então, portanto, fico aqui à vontade para dizer, claro e bom som, que o nosso compromisso pela manutenção das 30 horas, que inclusive está claramente escrito no nosso material de campanha, é um compromisso definitivo. O que já foi feito até agora permite ver claramente que o orçamento da nossa universidade pôde absorvê-lo. No entanto, como consequência direta da conversa com os profissionais da área da saúde, pude perceber que, a exemplo do que aconteceu com o processo de isonomia da carreira de servidores técnicos administrativos, houve distorções. Distorções essas que precisam ser corrigidas. Eu não diria, e seria extremamente arriscado da minha parte, considerar a todos indistintamente na área da saúde. Existem profissionais na área da saúde que não têm contato sequer remoto com os pacientes. Então, portanto, falar em extensão de 30 horas indistintamente a todos os funcionários seria uma temeridade nesse momento, mas é preciso rever os critérios e eu pude perceber que em determinados turnos, de fato, há carência de turmas para fazer o revezamento e aí nós temos dificuldades em que os atuais colegas que trabalham no atendimento aos pacientes possam efetivamente ter as 30 horas na semana. Isso acaba se estendendo ao longo do ano, então são questões que devem ser analisadas. Portanto, como se trata de um assunto que no seu detalhamento é complexo, eu diria como conclusão o seguinte: compromisso pela manutenção das 30 horas, porque como médico reconheço a consequência da maior efetividade do trabalho desses profissionais, porque eles estão de fato mais descansados, mais atentos e, portanto, muito mais efetivos no atendimento aos nossos pacientes. Existem adequações que devem ser estudadas, como disse, a exemplo do que aconteceu no caso da isonomia, então são processos que foram desencadeados na atual gestão e que não estão completos ainda. Então, é nosso compromisso, de fato, fazer uma revisão e estender as 30 horas, de fato, aos profissionais que tenham um atendimento efetivo e contato direto com os pacientes e estabelecer, evidentemente, um escalonamento para que isso possa vir a acontecer. Se nós trabalharmos efetivamente durante esse ano de 2017, que nós, como disse no primeiro bloco, começamos a experimentar aí uma gradual, porém segura recuperação da economia, nós poderemos ter isso efetivado para a sua implementação num curto a médio prazo. Mas eu reafirmo, estender a todos os servidores da área da saúde não é o caso. Existem muitos servidores que trabalham em áreas totalmente distantes do contato com o paciente, portanto não estão em ambiente médico hospitalar. Mas aqueles que ali atuam, de fato, nós vamos colocar um olhar mais atento e fazer os ajustes que se apresentarem necessários. Essa é uma pergunta complicada nesse momento de crise profunda financeira que a gente está vivendo. Entendemos a legitimidade da proposta e da reivindicação, porém, na nossa visão, no momento crítico que a gente está vivendo hoje, do ponto de vista financeiro, é inviável, do ponto de vista puramente financeiro. Hoje a gente vai ter até dificuldades extremas de conseguir repor os trabalhadores que estão se aposentando. Esse ano de 2017 vai ser um ano difícil, o ano de 2018
ainda não sabemos como a economia vai evoluir e teremos então que ver efetivamente e construir também indicadores para verificar em quais setores, em quais lugares realmente há uma urgência, uma necessidade imperativa de contratar pessoas para repor aí as pessoas que se aposentaram. Para você ter uma ideia de números, hoje na universidade aproximadamente 1.200 pessoas estão recebendo o abono permanência. Quer dizer que poderiam se aposentar a qualquer momento. Com o governo federal ameaçando aí com uma reforma previdenciária, muita gente está assustada, com razão, e provavelmente pedirá aposentadoria. Então nós teremos aqui uma situação na universidade que é realmente preocupante, é dramática do ponto de vista de reposição de pessoas. Então, só isso já é um assunto para nos preocupar de maneira efetiva. E ainda, por cima, colocar uma reivindicação dessas que provocará uma necessidade de mais contratações ainda, acredito que neste momento é realmente impossível do ponto de vista financeiro. Então, é uma questão aí financeira, do tempo que estamos vivendo, da crise que estamos vivendo, mas naturalmente será discutido, feito projeto, elaborado e quando a situação econômica efetivamente melhorar, poderemos ver maneiras efetivas de ir implementando situações como essa. Um detalhe que é importante e que precisaria ser colocado, é fundamental que as pessoas entendam e compreendam a dimensão da crise que a gente está vivendo. Isso não é claro para todos e certamente há muita confusão no jogo aqui, particularmente aqui na campanha. Então, no nosso programa, nós propomos efetivamente fazer a transparência total dos dados e números da Unicamp. As pessoas, a sociedade, a comunidade precisa entender, saber o que realmente temos. E nós que estamos naturalmente em campanha, estudamos com profundidade os dados, os números, estamos bastante assustados com a situação que a universidade está vivendo do ponto de vista financeiro e, por mais que sejam legítimas, esse tipo de demandas, neste momento que a universidade está vivendo, são muito difíceis de serem colocadas. Então, sei que isso pode ser um pouco contraproducente no que diz respeito a uma campanha, mas é a realidade e nós precisamos e vamos sempre trabalhar com a realidade de uma maneira muito honesta e muito clara. Então, essencialmente é isso. Em primeiro lugar, eu acho que é importante aqui afirmar que essa conquista da jornada de 30 horas é considerada pela nossa candidatura como muito importante. Tá? E ela advém de uma discussão muito mais ampla do que na própria Unicamp, ela é uma discussão nacional, enfim, foi retirada num determinado período, voltou depois de uma mobilização dos trabalhadores, foi colocada em pauta, foi conquistada, e a manutenção dessa jornada de 30 horas, deste modelo, né, de trabalho, no momento de crise, é importante pontuar, né, porque sempre pode se colocar em risco que mudanças como essas, que resultam, inclusive, da necessidade da própria ampliação de quadros. Né? Nós estamos num momento de crise. Tudo isso tem que ser muito bem planejado. Né? Então, isso pode colocar, inclusive, em risco uma conquista como essa. Nós entendemos que não pode ser colocado em risco. Nós entendemos que essa conquista das 30 horas é algo a ser mantido, sim, né? E algo que deve se manter, não a ser mantido. Já existe e deve estar aqui na nossa pauta como algo consolidado. Né? Isso beneficia certamente um setor importante, que é a área da saúde. Eu já disse aqui, não custa repetir, é uma das áreas, é a área da universidade que faz a relação mais direta com a população que nós temos. Né? E é a referência que a própria população tem do próprio trabalho da universidade. Então, isso é algo a ser certamente mantido e respeitado. Sobre a ampliação de quadros, essa é a questão fundamental neste momento de crise que conhecemos todos, coloca o orçamento em xeque para fazer isso. É preciso fazer um estudo que nós vamos encaminhar sobre a necessidade, não sobre a necessidade, mas sobre a implementação dessa ampliação de quadro que advém, né, da diminuição da jornada,
de forma que, por exemplo, na saúde, você tem semanas em que você tem trocas, enfim, eu esqueci o nome que a própria saúde define, mas você precisa de mais funcionários para que essa jornada efetivamente se coloque como 30 horas para os trabalhadores da área da saúde. A enfermagem, por exemplo. E nem todos os setores se beneficiam disso, né? Aqui cabe um estudo também. Nós estamos falando aqui do setor administrativo, dos setores que, por exemplo, ficam no final de semana, de todos os setores da saúde que trabalham diretamente, por exemplo, no hospital, né? Só como exemplo. Nós faremos um estudo sobre isso. Nós entendemos que essa é uma demanda importante, conquistada parcialmente, pode ser ampliada. Agora, a cautela aqui no planejamento dessa ampliação de quadros é completa, sobretudo neste momento inicial da gestão, né? Mas a conversa com a comunidade de trabalhadores diretamente interessado e a comunidade de todos os trabalhadores, essa é uma conversa a ser tomada pela reitoria. Nós só podemos tomar uma decisão ou deliberar sobre a maneira de planejar, a maneira de implementar e em que tempo fazer isso, né, com essa conversa com a comunidade. Então, temos esse plano aqui, sim, de estudar, possivelmente ampliar, mas claramente nessa visão cautelosa de como planejar essa mudança.